Bom dia, galera. Vamos para mais um encontro digital. Vamos fazer aquele ritual que a gente faz sempre que a gente está chegando. Eu vou dar um minutinho para vocês chegarem e vocês me avisam aqui no chat se vocês estão me escutando bem. Boa, obrigado, Jamir. Obrigado, Graciano. Bom dia, galera. Obrigado, Alisson, Denis. Amanhã é feriado, né? Mas também hoje em dia feriado está passando tão... É tudo feriado, parece, né? Parece que a gente está trabalhando todo dia é feriado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Cláudio. Henrique. Bom dia, galera. Vamos lá? Só está chegando. Já estamos ali com 50 pessoas. O pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. Gente, primeiramente, bom dia. Para quem está assistindo pela primeira vez, meu nome é Bruno Oro, eu sou daqui da InvestSmart. E a gente está aí desde o início do confinamento, convidando as assets que a gente tem mais alocação, que a gente tem mais proximidade, para vocês conhecerem, para ajudar a gente a traduzir o que está acontecendo aí nessa fase nova, onde tudo mudou. E hoje aí a gente tem o privilégio de trazer a Quasar, tá? O Carlos Messa, enfim, eu vou deixar eles se apresentarem depois, o Carlos Roberto. A Márcia está aí também, que é a pessoa que a gente fala, que vai entrar aí um pouquinho também daqui a pouco para explicar, para vocês entenderem o tamanho e a relevância da Quasar no mercado. É uma asset que a gente usa muito, é muito próxima da gente, tá? Normalmente quem usa as plataformas já conhece ela bem, porque são fundos que têm um bom histórico e que têm uma placa muito respeitada no mercado. E agora, deixa eu ver se o pessoal já chegou, o pessoal me escutou bem. Márcia, você não estava ali nas artes, mas você vai entrar agora com uma participação especial. Conta um pouquinho para o pessoal, que eu queria muito que o pessoal conhecesse bem a Quasar. Conta um pouco da história da Quasar e como é que vocês estão posicionados, enfim, produtos, etc., tamanho. Obrigada, Bruno, de novo. A gente agradece a oportunidade de participar obviamente, ser bastante transparente em relação ao movimento que a gente está observando. Vou resumir a Quasar aqui em máximo 3 minutos para que a gente, de fato, entre no tema mais importante, que é o movimento recente do mercado de crédito. A Quasar é uma gestora que foi criada em 2016. Hoje somos aproximadamente 50 pessoas. Todos os nossos fundos têm, de alguma forma, o risco de crédito nos seus portfólios. Hoje a gente tem as estratégias de fundos que a gente chama de high grade, né, que são os fundos advantage, os fundos de plataforma, que basicamente são fundos abertos com liquidez. Nós temos uma família de fundos high yield, que é fechado para clientes profissionais, isso não entra em plataforma, até pelo risco que a gente corre. Temos iniciativas em fundo de infraestrutura, a gente tem um fundo imobiliário agro, a gente tem iniciativas em fundos imobiliários, real estate de fato. Então, a Quasar é uma gestora que se propõe a fazer o que a gente chama de desintermediação do mercado de crédito, que é basicamente aproveitar aquele movimento das empresas acessarem mercado de capitais, principalmente do lado de dívida, e proporcionar melhores retornos e estruturas adequadas de acordo com o risco que a gente corre para os investidores. Então, resumindo, essa é a Quasar. Grande parte dos nossos profissionais são oriundos de grandes bancos, então a equipe que faz a gestão dos fundos Advantage trabalha há mais de 20 anos juntos, desde HSBC, CCF, foi lá que eu os encontrei. Então, e boa parte do resto da equipe principalmente do Itaú, oriundos do Itaú. Então, é uma equipe muito experiente, muito focada. De novo, a gente completa agora, esse ano, 5 anos de história, né, a Quasar. Então, a gente se preocupa muito com perenidade do negócio e experiência da equipe que a gente tem nas diferentes estratégias que a gente está disposto aí a ter, de novo, tendo o risco de crédito como o principal risco dentro das nossas carteiras. Perfeito, Márcia. Muito obrigado. Então, acho que o pessoal que está chegando aqui, não esqueçam de usar o chat, tá? A gente vai usar o chat para as perguntas, estou vendo, já estou usando aqui para se falar para vocês. A gente aqui está assistindo sempre, todo dia quase, aí está fazendo um dia sim, dia não, a gente faz um negócio desse. O pessoal está até se conhecendo já aqui no chat, está formando umas amizades aí, a galera já se troca ideia, tá bem legal. Eu vou
começar com o Carlos Messa, então, Carlos, assim, eu trabalhei na HSBC, tá, Carlos? Então, já escutava, na minha época de bancário lá, eu escutava falar de você, mas eu acho que o pessoal, vale a pena, depois eu te falo com o Carlos Roberto para se apresentar, se você puder falar um pouquinho do seu background, enfim, contar um pouquinho da sua história aí, antes da gente entrar no tópico principal, que vai ser mercado de crédito, renda fixa, por favor, faça as honras. Ok, muito obrigado pela apresentação. Uma pena não ter te conhecido lá nessa época aí. Mas vamos lá. Bom, minha carreira foi toda, né, basicamente ali no próprio HSBC, né? Entre HSBC, depois teve a fusão com o CCF, depois a fusão com o Bradesco, foram 18 anos atuando diretamente aí no mercado de crédito, tá? Foi lá que eu conheci essa equipe toda, né? E a gente migrou para a Quasar nessa oportunidade, né? Para desenvolver essa família de fundos líquidos, né? Então, a gente já trabalha juntos há muito tempo, então tem uma sintonia muito grande, né? Que ajuda muito na hora de fazer uma gestão de carteiras nesse tamanho, nesse porte, tá? Então, basicamente é isso. Perfeito. Carlos Roberto está aí também me escutando, estava falando mais cedo. Carlos, você também tem experiência incrível na parte de crédito, dentro e fora do Brasil, inclusive. Você pode fazer uma breve apresentação aí, contar um pouquinho da sua história, enfim, para o pessoal te conhecer. É legal, como o pessoal que normalmente assiste é o pessoal que aloca, é legal o pessoal conhecer as pessoas por trás ali do que quem está tocando o barco aí. Então, se você puder fazer uma apresentação, falar um pouquinho da sua história. Ótimo. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Nós trabalhamos juntos no HSBC. Na verdade, eu era oriundo do CCF, eu era responsável pela parte de crédito corporativo no CCF. Me juntei à Asset do HSBC em 2001 para desenvolver esse trabalho de análise de crédito na própria Asset Management. Então, eu trabalhei de 2001 a 2016 com o HSBC, eu era responsável, como você disse, pela parte de pesquisa de ações e crédito no Brasil e na América Latina. Nós tínhamos algumas implementações da HSBC na América Latina. Trabalhamos eu com Messa desde 2001, no começo do HSBC lá. No Brasil. Nós criamos em 2004 a família Performance. Você que trabalha no HSBC, você conheceu bem a família Performance, que foi uma das precursoras desses fundos de crédito no mercado. Foi criada em 2004 e chegou a ter 11 bilhões de reais de patrimônio nessa estratégia entre um fundo D1, D5, um D20 e um SRI que misturava um pouco dessa análise social, ambiental com a parte de crédito, tá? O HSBC, quando ele foi vendido para o Bradesco, dos quase 100 bilhões de reais que tinha de AUM, 40% eram títulos privados. Então, nós trabalhamos bastante juntos. Eu, o EMA e o Messa, juntos no desenvolvimento dessa família de créditos privados. Nos juntamos, como o Messa falou, no final de 2017, para criar essa família na Quasar. Trabalhamos 2 anos na Bran, que o Bradesco comprou o Brasil as atividades, e nos juntamos à Quasar no final de 2017 para desenvolver essa família na Quasar, primeiro fundo lançado no final de março de 2018. Hoje são 4 fundos abertos, mais alguns fundos exclusivos, dentro dessa estratégia que a Márcia falou, sempre na área de crédito privado, tá? Além dos 3 Carlos, nós temos hoje mais 2 pessoas que trabalham também na HSBC, o Bruno Gonçalves e o Diego Botai. São 5 pessoas envolvidas diretamente na gestão dos fundos de crédito, que a gente chama do time de gestão ali, e mais entre operações, que precisa juntar mais a parte de operações, quase 9 pessoas envolvidas diretamente, das 50 pessoas da Quasar, quase 9 pessoas envolvidas nessa estratégia de crédito à disposição na plataforma, tá? Basicamente é isso. Legal. Muita gente. Isso é bom que às vezes o pessoal que não tá vendo a ponta acha que é 1 ou 2 pessoas tomando uma decisão quando vê uma grande família de 40, 50 pessoas. Mas vamos lá. Deixa eu lembrar a galera que está assistindo, já passou de 100 pessoas, para quando tiver uma dúvida, pode usar o chat, tá? Eu vou olhando as perguntas aqui aos poucos, vou passando. Mas eu separei alguns tópicos aqui. A gente fez aqui meio que um apanhado, até para dar insumo para o pessoal ir perguntando. E o primeiro é sobre esses ajustes de preço que tem acontecendo. A gente que é assessor lá na InvestSmart,
o que a gente mais fez na última semana foi tentar traduzir para o pessoal que tem dinheiro em fundos de renda fixa, até em fundos de DI, o que está acontecendo com as cotas do fundo, etc. Foi o grosso do trabalho lá no InvestSmart na semana passada, provavelmente. Eu queria saber um pouquinho da versão de vocês, assim, se vocês puderem traduzir para a gente, o pessoal que está assistindo, o que foi esse ajuste de preços, tá? De repente fazer um paralelo do 2019, que teve lá no último TRI, com o março agora, seria muito, muito útil, tá? Ok. Bom, começando sobre esse ponto, né, do paralelo do ano passado, né, com esse movimento de agora, acho que vale a pena a gente voltar lá no primeiro semestre, né, de 19, onde essa classe de fundos, né, ela recebeu muitos recursos, né, o que favoreceu muito as empresas, né? As empresas conseguiram alongar muito o seu passivo, né, e com taxas bem interessantes para elas, né? Operações que você via aí de 5 anos, na fase CDI mais um e pouquinho, né? Então, para as empresas foi muito bom esse fluxo de recursos para os fundos, né? O que aconteceu lá no final do segundo semestre foi que, com a volta do Banco Central para cortar juros, né, novamente, as operações que a gente tinha na carteira, que eram indexadas ao CDI, lá o percentual do CDI, essas operações perderam um pouco a atratividade, né? Então, no último trimestre, a gente teve uma correção desses preços. Só que, como corrigiu o percentual do CDI, a parte que era CDI+, também corrigiu, né? Então, deu uma ajustada. A gente fala que o spread da carteira, né, ele oscilava ali na faixa de CDI mais 0,80, 0,90. Com esse ajuste, ele foi buscar CDI mais 1,20, 1,30, tá? O que ocorreu agora no primeiro trimestre é que, com a quarentena, né, aumentou relativamente o risco de crédito das empresas, né? Porque elas passaram a receita delas teve uma queda muito grande, né? Então, naturalmente, aumenta um pouco o risco de crédito. Junto a isso, teve um fluxo de resgates, né, nos fundos, né, de liquidez, e esse resgate retroalimentava uma rentabilidade negativa, porque o gestor tinha que vender os ativos para fazer caixa. Então, à medida que eu tinha resgates, eu tinha que vender, e o mercado estava meio sem liquidez, e as operações, as taxas subiram muito. Como eu estava falando que elas subiram para a faixa de 1,30 lá no final do ano passado, agora elas foram de 1,30 para a faixa de CDI mais 4, 4,5. Ou seja, papéis AAA ou AA pagando CDI mais 4, 4,5, me parece exagerado, tá? Isso foi um movimento mesmo de falta de liquidez no mercado. E também a gente não sabia, né, com o efeito da pandemia, né, até que nível poderia prejudicar as empresas, né? Como até agora a gente não sabe, né? Vai depender muito do tempo que a gente vai ficar em quarentena. A gente, depois o Lima vai falar, mas a gente já fez alguns cenários aí para várias empresas, né, para ver quais que poderiam impactar o fundo, tá? Então, em termos de magnitude, né, a gente naquele ajuste foi de 0,80, 0,90 para 1,30 e agora foi de 1,30 para 4, 4,5. O fato é que as medidas que o Banco Central anunciou, né, dos bancos poderem tomar dinheiro no Banco Central com a letra financeira garantida, isso já estimulou um pouco mais o secundário e os bancos já vinham atuando na compra desses ativos nesse nível de taxa. Então, a gente já consegue ver que o mercado já estabilizou e algumas empresas, algumas emissões já estão voltando a fechar a taxa, né? Então, os fundos, nos últimos 4 dias, você pegar o histórico aí, os fundos de liquidez já estão rodando bem positivo, né? Então, esse ajuste ele foi um misto de falta de liquidez com um real aumento de risco de crédito das empresas, tá? Perfeito, mestre. Eu estou fazendo aqui minhas anotações, beleza. Falta de liquidez e um real aumento do risco de tudo, na verdade, né? Não, bem interessante isso.
talvez seja aí o resumo do que está acontecendo. As pessoas ficaram muito mal acostumadas a ver fundos de renda fixa ali naquele modo reloginho, que quando vem uma turbulência, né, do tamanho que vem, todo mundo fica meio que em pânico. E aí cabe, né, a gente aqui na ponta, nós assessores, e vocês aí tentarem traduzir para esse pessoal o que está acontecendo, o que de fato é risco, o que de fato é oportunidade. A gente vai falar também um pouco aí, eu pedi para o Lima depois, quando ele for falar dos cenários que ele rodou, o que ele enxergou de oportunidade. E eu quero aproveitar, aí eu fazer essa pergunta para o Lima. Lima, o que mudou na vida do analista de crédito, tá? Assim, o que você está analisando hoje com mais atenção, ou que, assim, até falar um pouquinho desses modelos, dos cenários que vocês rodaram, o que mudou no dia a dia do analista ali? O que você está olhando com mais cautela hoje, que antigamente era um dado que talvez não tivesse tanto peso ou relevância? Bom, excelente, Bruno. Assim, eu acho assim, só para voltar um pouco, a gente estava falando um pouquinho da discussão sobre o aumento de risco e tudo mais. Obviamente está falando de coisas de saúde, obviamente as coisas ficam mais preocupantes, né? Mas eu queria só voltar um pouquinho no tempo, lá falar um pouquinho do mercado de capitais 2018, 2019. O mercado de capitais, assim, a Quasar, nossos fundos, essa família de fundos high grade, a família Advantage, só investe basicamente em operações bancárias ou operações no mercado de capitais, que a gente chama que são as empresas que têm alto grau de investimento, né? Então, o que acontece? As últimas operações, 2018 e principalmente 2019, as empresas não fizeram expansão. Na verdade, já teve um ajuste na macro nos últimos anos que foi bastante importante. Então, quando a gente olha as empresas, nos últimos anos, elas já fizeram um ajuste na estrutura e acessaram o mercado de capital, mas basicamente para alongar o passivo e reduzir o custo de captação. Então, quando você olha as operações, acho que a gente viu até empresas captando há 8 anos, 10 anos, com carência grande, com taxas muito baixas, que foi muito bom do ponto de vista, a gente viu um pouquinho dessa abertura de taxa, como essa falou, mas do ponto de vista de qualidade de crédito das empresas, foi muito positivo, tá? Então, alguns dados importantes, a gente olha a carteira, a gente está acompanhando, nosso tempo é falar com os investidores e outro tempo é importante falar com as empresas, participar diretamente com as empresas, com as estruturas, com os bancos. As empresas, de uma forma geral, esse tipo de empresas, as grandes que acessam o mercado de capitais, primeiro, quem acessa o mercado de capitais, as empresas aéreas não acessam, as empresas de turismo, tem uma empresa de turismo, tem uma operação, nós não temos na carteira, mas o nosso PIS é uma participação muito pequena, então, eu diria que as mais afetadas, os setores mais diretamente afetados, no primeiro momento, não acessam o mercado de capitais, é um dado interessante. Depois, quando você pega as empresas, como eu falei, daquele movimento lá de ajuste, alongamento, as empresas têm uma relação dívida sobre geração. A geração sobre a dívida é em torno de 2 vezes, 2,2 a 2 vezes e meia, que é uma relação bastante saudável, tá? E quando a gente fala um outro ponto importante que você preocupou com o foco hoje é um pouco dessa preocupação caixa de curto prazo versus necessidade de curto prazo. Essa cobertura, nesse nosso universo, varia de 1 a 2 vezes. Então, as empresas têm já um escalonamento e por mais que essa paralisação das atividades impacte as empresas, elas têm um plano assim, de cobertura bastante interessante para as necessidades de curto prazo. As empresas estão paradas? Não, as empresas também estão trabalhando em algumas áreas, eu diria que as mais relevantes hoje, o controle de custos, né? Na parte de investimentos, a gente vê ou pelo menos um controle ou a postergação de investimentos e preservação de caixa, via algumas postergando dividendos e outras, assim, a gente vê um número grande, eu diria que nós já temos mapeado mais de 100 operações que não são operações públicas, mas são operações de curtíssimo prazo, de 180 a 1 ano, e essas operações estão sendo feitas com os bancos diretamente, apesar de ter uma carga de debêntures, notas promissórias, mercado de capitais, mas elas são feitas basicamente para carrego da carteira dos bancos. Então, são operações que têm sido na faixa de CDI mais 3 a 4%, mas é isso, acho que o mais importante das empresas nesse momento, ninguém vai travar um passivo de longo prazo, né? Então não vai ter uma operação pública nesse nível de taxa, mas para o curto prazo, as empresas efetivamente estão trabalhando nessa direção. Então, reforçar o caixa, controle de custos e postergação de despesas e investimentos sempre que possível, tá? Então, as empresas, de uma forma geral, são bastante, esse tipo de empresas, acho que ter uma estrutura forte, estão se reforçando, e acho que onde a gente pode ter um impacto mais direto são as pequenas e médias empresas,
que essas, assim, efetivamente, acho que vão necessitar de mais auxílio do governo, dos bancos públicos. Perfeito, perfeito, Lima. Eu acho que você falou uma frase importantíssima que eu anotei aqui que você falou, que é uma coisa que as pessoas às vezes não têm essa percepção no universo de crédito, quais são as empresas que acessam crédito via mercado de capitais. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas têm alguma dificuldade de mensurar e aí, às vezes vem a loja ali do bairro delas fechando as portas ou o restaurante da cidade, um restaurante conhecido, fechando as portas. Só que normalmente, historicamente, dificilmente essas empresas, salvo raras exceções, é óbvio, dificilmente essas empresas têm acesso ao mercado de capitais. São empresas que têm muito mais acesso ao capital de giro do bancão, a um negócio mais ali, antecipação de maquininha, é uma outra galera. Quando a gente fala em empresas que emitem debêntures ou que emitem, enfim, até notas promissórias ou qualquer outro veículo de crédito no mercado de capitais, eles já estão num nível de estrutura e faturamento, mesmo as raízes, que são um pouco maiores, então são empresas que tendem a ser um pouco melhor estruturadas. Acho que é legal o pessoal saber isso, porque o pessoal entra em pânico achando que às vezes o fundo está emprestando lá para o restaurante que fechou, que todo mundo vai parar de quebrar, vai parar de pagar, etc. Existe dentro do mercado de capitais um universo de diligência e garantia que vai muito além até do praticado nos bancos, por isso tão poucas empresas têm acesso. Mas vamos lá, estou de olho no chat aqui e eu queria, na verdade, se você falou um pouquinho da forma de análise, já vou dar um check aqui, eu queria falar de spread e carrego, tá? Eu vou deixar aí aberto para o Lima e para o Messa, para vocês falarem um pouco. A gente viu, tá? A primeira pergunta foi sobre ajuste de preço, então a gente viu que preços se ajustaram e provavelmente, vocês comentaram, o Messa comentou, empresas boas sendo, por causa desse ajuste, com spreads altos, pagando prêmios muito interessantes, que nem sempre refletem o nível de risco de crédito ali da empresa. E aí a gente fica agora, né, acho que a gente falou muito sobre default lá atrás, quando a gente não sabia direito as dimensões da coisa. Agora que a gente está começando a clarear, não clareou 100%, a gente fica meio que na expectativa desse carrego, ou seja, quando é que os preços vão se ajustar às oportunidades que foram abrindo. Aí, se vocês quiserem falar um pouco, tanto das aberturas de spread no detalhe, onde precisar, quanto sobre carrego, eu acho que vai dar uma foto panorâmica, vai pelo menos dar margem para umas 3 ou 4 perguntas aí. Vou deixar o Mestre responder essa, mas só queria fazer um exemplo que eu gosto de dar sempre, é o Fleury, né? Assim, na verdade, aqui é uma empresa que tem participação do Grupo Bradesco, uma empresa que é líder, uma empresa que tem uma ótima estrutura. E antes, assim, a gente fala daquele otimismo de 2019 lá, a empresa captou há 8 anos, há 5 anos pagando CDI mais 0,90 e 8 anos pagando CDI mais 0,20. E agora, ela fez operações de curtíssimo prazo, pagando entre 4 e 4,5 nesse movimento. Então, eu acho que assim, acho que o Mestre vai dar um pouco mais detalhes, mas assim, eu acho que a verdade está no meio do caminho, né? Então a gente teve uma abertura de preços e spreads muito maior do que efetivamente essa preocupação com o risco. Acho que aí tem outros fatores envolvidos, liquidez, pânico, acho que um pouco então acho que um pouco de falta de racionalidade e atuação do Banco Central vai ser, no caso assim, já vai atender o movimento de trazer um pouco mais de racionalidade de preços para o mercado. Tá? Então, eu acho que a verdade estará no meio do caminho. Eu acho que não faz sentido a empresa AAA pagarem 4% e 5% de spread. Acho que a gente num cenário de juros de 3%. Então, acho que os spreads estão muito fortes e acho que não vai ser aquele exagero de CDI mais 1, CDI mais meio, mas acho que a verdade está no meio do caminho, mas o Messa pode falar um pouco mais do que ele está vendo no mercado, no dia a dia. Tá, só passando então em termos da carteira, tá? O Advantage, né, que é o nosso fundo caixa, ele tinha um spread líquido para o cotista em torno de CDI mais 0,7 lá no meio do ano passado, tá? Com o ajuste que teve no final do ano passado, esse spread foi para CDI mais 1%, tá? O fato é que hoje ele já chegou a bater acima de CDI mais 2, tá?
E com esse movimento dos últimos dias, né, depois do anúncio do Banco Central poder atuar no mercado e alguns players entrarem comprando de novo ativos no mercado, o spread da carteira do T1 já está em CDI mais 1,9, líquido para o cotista. Tá? A gente gosta sempre de frisar que daqui para frente, né, a gente está num novo cenário com juros baixos, tudo. Então, a gente acho que tem que perder um pouco essa referência de percentual do CDI, tá? O CDI é muito baixo, então as cotas, elas vão em percentual do CDI, elas vão ser muito mais voláteis do que eram antigamente. Então, o cliente não tem que se assustar com isso, porque o CDI é muito baixo. Ele tem que olhar daqui para frente, ver o quanto que a carteira está projetando de retorno e ver se aquilo, avaliar se aquilo é adequado ou não. Então, se a gente olhar daqui para frente, o D1 está projetando CDI mais 1,90, né? É coisa que, assim, nos meus 25 anos de mercado, acho que o Lima tem um pouco mais de mercado aí, mas acho que a gente nunca viu um spread de crédito dessa magnitude e ativos que são super high grade, né? Então, vale frisar esse ponto dos clientes, dos investidores pararem de olhar um pouco esse percentual do CDI. Em termos do Advantage Plus, ele rodava sempre um 0,30 acima do Advantage, tá? Hoje, a carteira dele está rodando CDI mais 2,20, tá? Então, fundo com liquidez em D mais 30. Então, também é um nível de spread de crédito que a gente nunca viu antes, tá? E o investidor também costuma olhar sempre os retornos passados, né? E ele não tem esse raciocínio do que pode ocorrer daqui para frente, né? Então, esse nível de carrego, acho que dá um certo conforto do cliente, né? Porque antes ele estava acostumado a ganhar os 105, 110. 105, 110 hoje de um juro a 3,75, você está falando de 4% de retorno, né, no ano. Agora, ao passo que você olha CDI+, né, então você já está falando de algo bem maior do que esse percentual de antes, né? E também tem que acostumar com essa volatilidade, porque acho que ela veio para ficar. Os fundos de renda fixa, eles têm que ser interpretados como mais uma categoria de investimento, né? Não igual você tem ações, multimercado, acho que a classe de renda fixa tem que ser mais uma categoria, além da parcela em caixa. Parcela em caixa deixa no título público e pronto. Mas é fundamental que o investidor utilize a categoria de renda fixa como uma alocação também, não como um caixa mais alavancado, né? Um caixa que rende melhor, tá? Perfeito. Perfeito, mestre. Não, eu peguei umas anotações aqui, ou seja, já está acontecendo o carrego virar alfa e gerar resultado para os cotistas. E aí eu fico pensando no pessoal que resgatou desesperado de fundos, dos fundos high grade aí. A gente acompanha de perto aí os volumes, né? Até porque é importante para os nossos clientes. Eu fico pensando daquele cara que não precisava ter resgatado. Às vezes a pessoa resgatou porque realmente teve que tampar um buraco, aí tudo bem. Mas às vezes o cara que não precisava ter resgatado, resgatou porque entrou ali meio que num pânico, e aí vai perder um fundo D1 com carrego de CDI mais 1,9 pro cotista. Eu não tenho tanto tempo de mercado quanto vocês dois, mas realmente eu nunca tinha visto acontecer também. E aí eu nem falo do Advantage Plus, do D30, então, que vai aproveitar bem essa fase. Isso é muito importante para o investidor de renda fixa. E duas frases que eu anotei aqui. Primeiro é o fim do CDI como benchmark. Isso é uma coisa que está sendo muito debatida aí entre gestores no mercado financeiro, que a gente sempre foi um país, né, como acho que uma grande maioria dos emergentes, de juros altos, CDI a 10, CDI a 12, CDI a 20, CDI a 14. Então, a gente sempre tinha que... o ativo livre de risco sempre foi uma dificuldade, um incômodo, ele sempre teve sua relevância e tinha que ser colocado na conta lá atrás mesmo. Porque se você tem 10% sem risco, 14% sem risco, a conta risco-retorno, isso pesa bastante. Agora, com CDI, nos níveis que estão com perspectiva de baixar ainda mais, eu acho que ele perde um pouco desse apelo como parâmetro mesmo,
fora que você falou muito bem, uma conta que pouca gente faz, e com CDI a 3 e pouco, qualquer zero qualquer coisa representa muita volatilidade ali, então você fica com uma conta às vezes distorcida. Não, achei bem legal. Fora a frase do Lima que eu anotei aqui, que a verdade está no meio do caminho. Então, nem tão para lá, 4, nem tão para cá, CDI mais 20, como a gente viu alguns papéis sendo emitidos. Muito legal. Vou partir para um próximo tópico aqui, um tópico mais, acho que vai gerar bastante dúvida também, que a gente fala muito sobre high grade e uma outra classe, tem gente que tem um perfil um pouquinho mais arrojado de risco, que gosta mais do high yield mesmo, de papéis de empresas menores, ou enfim, está mais alavancado em empresas mais alavancadas, o que for. Nesse universo, tá? Universo de papéis de grandes empresas, tá? Aí para a galera que não está acostumado com esse economês, high grade são as empresas que são boas pagadoras, que têm um rating de crédito alto, empresas que são mais saudáveis nesse aspecto. O high yield nem sempre representa uma empresa não saudável, tá? Mas é uma empresa que normalmente é um pouco mais arriscado se aplicar, porque ou ela está muito alavancada, ou ela tem um balanço, um faturamento menor, ou tem menos garantia para colocar. Então, são empresas que no mercado de crédito, os analistas, enfim, quem empresta dinheiro, acha que é mais arriscado você emprestar ali. Aí, pensando aqui numa retrospectiva do que aconteceu. Empresas high grade, empresas high yield. Quem sofreu mais ou quem sofreu menos e por quê? Porque isso também aconteceu muito nos fundos de pessoal, de fundos que eram taxados como mega conservadores, começar a deslizar um pouquinho. Então, acho que fazer uma comparação high yield e high grade, como cada um reagiu a essa crise, ia ser bem interessante. Você quer falar, Lima? Assim, não, do ponto de vista assim, das empresas, hoje a gente fala, primeiro a gente fala aqui bom ponto que você tocou, Bruno, qualidade de empresas. O mercado de capitais ainda é pequeno no Brasil, né? Você tem um número aumentou bastante nos últimos anos, mas é um mercado bastante pequeno ainda quando a gente comparado com os outros mercados, né? Então, os emissores, a nossa carteira, e a gente pega nossos competidores, os outros gestores, a carteira é muito parecida, eu diria que 80% da carteira está concentrada naqueles emissores que têm qualidade de crédito AA e AAA, ou seja, empresas que têm uma governança, têm um tamanho, têm uma liderança de mercado que se reflete nesse rate, nessa qualidade de crédito mais favorável, tá? As operações do que a gente chama de high yield são operações que empresas menores, mas já com porte bastante grande, algumas com garantias reais, operações estruturadas, como você falou, não necessariamente é pior a qualidade de crédito. Acho que você tem outros fatores envolvidos, como a própria liquidez do papel, como o tamanho da empresa, o tempo de mercado, então alguns fatores que efetivamente vão se refletir nesse maior retorno que os investidores pedem para aplicar nos papéis. O que nós vimos no mercado, a gente já viu, na verdade, no final de 2019, naquela primeira ajuste, e nós vimos agora, é que as empresas de melhor qualidade foram as que primeiro sofreram, na verdade. Porque o que acontece? É onde efetivamente são os papéis mais líquidos. Então, acho que são dois pontos envolvidos. Primeiro é que quem mais se beneficiou desde aquele movimento que eu falei de alongamento e de redução de taxa, são as empresas maiores. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que é a Klabin, que emitiu um papel de 10 anos, com amortização no 8º, 9º e 10º ano, pagando 114 e pouco, 114,25 do CDI. Ou seja, uma taxa espetacular para a empresa, do ponto de vista da empresa e ponto de vista de fazer o ativo. Então, as operações que a gente viu de percentual do CDI, como o Messa comentou, prazos mais longos, efetivamente, quando você tem um movimento de ajuste desse prédio de crédito, papéis para prazo mais longo, o impacto é maior na carteira. Então, esse é um primeiro fato. As empresas que tinham mais beneficiadas, obviamente, a abertura de taxa teve um impacto maior para essas empresas. E outro ponto é a liquidez dos papéis também. Então, os fundos high grade, que a gente chama de high grade, essa família, que investem em papéis de boa qualidade, são assim, efetivamente são papéis líquidos, até porque tem que ser na composição do fundo, fora um caixa importante como essa carrega,
tem também uma composição da qualidade da carteira e a liquidez dos papéis que acompanham essa carteira é um instrumento bastante importante para a gestão. Então, como são papéis mais líquidos, nesse movimento de venda de gestores, essa busca por liquidez, obviamente também se teve impacto maior nos papéis que a gente chama de high grade, e esse impacto, obviamente, você tem empresas maiores captando a CDI mais 4, CDI mais 5, obviamente, as empresas desses que a gente chama de high yield também serão afetadas. Então, esse movimento macro, acho que tende a afetar mais as empresas, e a marcação ao mercado, que eu diria que é mais imediata nos papéis de melhor qualidade, vai acontecer, já não aconteceu, está acontecendo, pode vir a acontecer nos papéis de high yield. Não sei se o Messi quer completar alguma coisa, Messi. Não, acho que você falou bem. Realmente esse é o impacto que a gente viu, né? Os papéis de muito high grade, né? São os que têm mais liquidez e são os que você consegue realizar os negócios. Então, ele efetivamente sofre primeiro, né? Isso é bem comum. E só um outro ponto para frisar, que nesse movimento também, os papéis bancários, que sempre tinham uma super liquidez, nesse movimento também eles foram prejudicados porque eles não tiveram liquidez também, tá? Então, todo mundo teve que fazer liquidez nos nomes super top, entendeu? Os AAA, AA+, são os que sofreram mais porque o pessoal tinha que fazer liquidez nele. E é uma pena, né, ter que vender papel AAA a CDI mais 4, CDI mais 4,5, né? Mas eu tenho que cumprir com os resgates lá, não tem jeito. Verdade, verdade. Eu imagino que deve doer. E acho que isso que o Messa comentou é bem interessante, porque vocês estão ali na tela vendo, né? Então, vocês estão vendo, e quando a gente fala de liquidez, a gente fala muito sobre liquidez, a gente fala muito na teoria, porque a gente imagina o que está acontecendo por causa desse excesso de resgate, por causa dessa tempestade inteira, mas vocês sentem ali no número enfim, a necessidade de vender um ativo para cumprir um resgate e você ter ali no portfólio tendo que se desfazer dos ativos mais líquidos. Bom, bem interessante esse ponto de vista. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando de liquidez e deu para entender um pouquinho por que o high grade sofreu, que muita gente lê errado e lê que o high grade sofreu porque talvez ele não seja mais tão high grade, está migrando para um high yield. Então, na verdade, normalmente não é isso. Na verdade, é que o high grade, infelizmente, tem que ser o primeiro papel a ser desfeito, porque ele é o mais fácil de transformar em dinheiro. E aí, falando de liquidez, eu queria saber o seguinte, já que já está havendo tantas restrições, quem está comprando hoje? Lá no final eu vou perguntar de portfólio, de oportunidades, apesar de já terem aberto aqui sobre Fleury e sobre Klabin, eu vou perguntar um pouquinho mais como vocês estão alocados. Mas hoje, quem está na ponta compradora? Quem são os grandes compradores que estão ou se aproveitando dessa oportunidade, ou aproveitando dessa restrição de liquidez, ou comprando por algum outro motivo? Se puderem dar esse panorama para a gente? Tá. Bom, todos esses movimentos, né, tanto do final do ano passado como esse agora, os compradores são os grandes bancos, tá? Eles que eles têm o dinheiro acaba migrando para eles por uma questão de segurança, né? E aí eles vão no mercado e aproveitam todas essas oportunidades, né? A gente viu até nesse episódio de agora, não do final do ano passado, mas de agora, até banco que relativamente no Brasil é médio, né, e é público, que é o Banco Bocom, é um banco que não tinha acesso, não conseguia fazer crédito para essas empresas. Ele aproveitou as taxas no mercado secundário e fez uma carteira. Então, ele aproveitou de CDI mais 4 a CDI mais 5, ele foi lá e comprou tudo que ele podia, dando saída para os gestores que precisavam fazer caixa, né? Então, os grandes compradores são os 5 maiores bancos, né, no Brasil, e tem alguns bancos médios também participando no mercado. A gente já viu na semana passada também, bem curioso isso, fundos multimercado comprando ativos de crédito e também fundo de ações comprando ativos de crédito. Ou seja, o gestor de ações está avaliando melhor comprar um crédito da empresa do que comprar a ação. Além dele ser sênior, né, ao acionista, né,
ele está dando um retorno melhor do que o que ele espera ganhar de dividendo na ação, né? Então, acho que esses daí foram os pontos mais interessantes nessa última semana. Muito interessante. Não, tem um insight muito valioso aí, porque, quer dizer, quem tem está comprando, né? Tesouraria dos bancos, fundos multimercado e talvez fundos multimercado que historicamente não olhavam tanto para crédito, e até fundos de ações, que até pegando um gancho no que o Lima falou, já que as empresas precisam postergar dividendos para estar mais saudáveis, então já que o fundo de ação talvez não vai receber dividendo ali no curto, ele consegue prêmio na outra ponta aí, pegando esse 4%, enfim, não deixa de ser um volume bem relevante em títulos de crédito curtos. Muito legal. Não sabia dessa informação, por isso que eu pego surpresa aqui também. Tem até pessoal de equity comprando crédito. Eu tenho um último tópico antes da gente falar sobre portfólio, produtos e oportunidades. Eu queria que vocês fizessem uma explanação geral. Como vocês acharam que foi, como está refletindo aí no mercado de crédito os estímulos do Banco Central? Desde os que são mais focados em alcançar o autônomo, enfim, e até os de liquidez, deles comprarem, deles incentivarem, essas coisas. Se você puder dar um apanhado sobre estímulos do Banco Central, vai abrir margem para a gente seguir debatendo. Tá. Eu acho que o principal ponto, né, o que já está valendo agora, tá, é a medida onde os bancos conseguem captar recursos no Banco Central, emitindo uma letra financeira com garantia em ativos de crédito. Tá? Isso já está valendo e já teve um certo efeito no mercado, né? As taxas já pararam de abrir, o que estimulou esses novos investidores até a comprar os ativos. Tá? Sobre a atuação do Banco Central, ela foi aprovada no Senado agora, né? Mas ela teve algumas alterações. E isso vai ter que voltar para a Câmara para ser votado novamente. Então, a gente ainda não tem os dados finais de como vai ser essa atuação do Banco Central para realmente medir o impacto, tá? Mas a sinalização é uma só, né? A sinalização é de estabilização nos preços e, eventualmente, até melhorar, né? Porque se você tem lá um Banco Central comprando, né? Não tem sentido os prêmios abrirem, tá? A não ser que tenha uma nova catástrofe aí que não está no radar hoje, tá? Mas a gente vê com bons olhos essas medidas, já está surtindo algum efeito no mercado, a gente já viu isso nos últimos 3, 4 dias, né? As marcações estão melhorando e então a gente acha que vai ter um efeito muito benéfico para o mercado. Eu só queria complementar, comentou as medidas ligadas à atuação direta do Banco Central na parte de compra de títulos públicos ou privados, né? Acho que isso é importante, isso depende, tem todo um ritual de aprovação que tem que ser cumprido, então a gente espera que assim que seja aprovado, isso acalme mais ainda o mercado, mas só para deixar colocar na sua pergunta, Bruno, acho que a atuação do Banco Central foi ainda mais ampla, né? Então nós vimos um conjunto de medidas de liberação do compulsório em 2 fases. Então, o Banco Central injetou bastante liquidez no sistema dos bancos grandes via liberação do compulsório para que isso possa fluir para as empresas grandes e médias. Ele teve algumas medidas como novas regras de capital, novas regras de provisionamento. Então, de uma forma geral, acho que o Banco Central, acho que são 3 grandes blocos: aumento da liquidez, gera mais líquido, mas aumento da liquidez do sistema bancário é um ponto. Outro ponto é você dar mais flexibilidade em termos de capital para que os bancos consigam seguir emprestando e isso você consiga passar por esse período de transição. E no último ponto, algumas regras também mais flexíveis na parte de provisionamento para que você não tenha o impacto dessas renegociações de curto prazo, para que isso acabe não tendo impacto no resultado dos bancos ou na capacidade de capital, que vai indiretamente bater em capital em capacidade de emprestar. Então, a gente vê como assim, o Banco Central fez um conjunto que é muito grande, né? 1 trilhão de reais de liberação, tem outras medidas, como autorização para emissão de letras garantidas, uma vez o patrimônio de cada banco, liberar DPGE. Então, acho que o Banco Central está atuando em funding, liquidez, capital, está muito vigilante e fazendo que
que o sistema bancário e o sistema de crédito continue fluindo. Se o sistema de crédito continuar fluindo, isso obviamente faz essa transição ser menos dolorosa. Perfeito, perfeito. Foi muito ágil o Banco Central também, que é uma novidade, e o que eu acho que facilitou essa agilidade, e é um paralelo que a gente sempre faz lá com 2008, até pensando aí em bancos centrais no mundo, é que dessa vez, né, diferente de 2008, a crise não nasceu do mercado financeiro por um excesso, nasceu de um negócio quase natural ali, o que transformou assim a narrativa na Câmara e no Senado em algo muito mais palatável, né? Não está salvando ninguém, realmente precisa fazer para que o negócio não entre em colapso. Isso talvez tenha refletido nessa agilidade de aprovações, de medidas e de essa chuva de dinheiro, como a gente comentou aqui em alguma das lives, que aconteceu em todo mundo que talvez fosse precisar para sobreviver. Legal. Vamos então falar agora de alocação e oportunidades. Se vocês puderem contar um pouco como é que está o portfólio de vocês hoje, tá? Como é que vocês estão feito para fazer o caixa, ou onde vocês estão mais alocados, e depois de falar sobre o portfólio em si, tanto do Advantage quanto do Advantage Plus, falar sobre onde vocês estão enxergando oportunidades agora que as coisas estão começando, não tão perto, mas começando a clarear. Eu acho que ajuda ao pessoal, que muita gente fez caixa, muita gente está querendo investir. Eu acho que é uma boa para o pessoal entender onde eles estão colocando dinheiro no momento que eles vão lá na plataforma e investem nos fundos da Quasar. Tá. Só para citar, começando aí pelo fim, né? Um exemplo que a gente gosta de usar, que é uma empresa que a gente não comprou na emissão, a gente gosta da empresa, mas não comprou na emissão porque achava que estava uma taxa muito distorcida, muito baixa, né? A Algar, tá? A Algar, ela teve uma emissão que foi para 7 anos, ela tem uma duration de 4 anos e meio, foi emitida CDI mais 0,90. Então, esse é um caso que a gente não comprou lá atrás e hoje ela está no mercado ao redor de CDI mais 4. Então, essa seria uma tremenda oportunidade para comprar. Tá? Em termos de portfólio, o que a gente tem feito? Né? A nossa alocação em debêntures, ela acabou sendo reduzida porque eu precisava fazer caixa e a nossa parte bancária acabou aumentando. O que eu estou fazendo agora? Estou procurando reduzir toda a exposição bancária. Na medida do possível, eu vou vender mais bancário do que eu necessite de caixa para eu poder pegar essas oportunidades, tipo essa Algar, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia da gestão macro do fundo, reduzir bancário e voltar a aumentar corporativo. Tá? Em termos de caixa, lembrando que o D1 ele tem que ter no mínimo 20% em caixa, então eu tenho oscilado aí entre 22% e 25% de caixa em todo esse período, mesmo sofrendo esses resgates. Então a gente está conseguindo cumprir com o mandato dele sem nenhum desenquadramento. E o D30, que ele já tem um caixa mais livre, eu trabalhava com caixa em torno de 5%. O fato é que no D30 os resgates eles vêm um pouco mais para frente, né? Ele demora um pouco para vir os resgates, e aí começou a ter resgates que a gente vai ter que pagar agora no final de abril e maio. O que aconteceu? Agora que o mercado está melhorando, eu já estou aproveitando essa melhora para fazer liquidez. Também seguindo a mesma direção. A ideia é reduzir corporativo primeiro, porque reduzir bancário primeiro, porque o corporativo está com bastante prêmio, tá? Perfeito. Então, hoje o caixa do D30 está beirando os 20%, que é o que eu tenho de resgates agendados nos próximos 30 dias, tá? Legal. Isso me lembra uma frase interessante que o mercado financeiro é a transferência de dinheiro do impaciente para o paciente, né? Ou seja, as pessoas que pediram resgate no D30 Exato. então, vão sair do fundo agora e aí vai entrar um pessoal novo com um CDI a 2,5 de carrego ali
é literalmente uma transferência de patrimônio do impaciente para o paciente. Então, é legal quando isso reflete literalmente em números, né? Não, é bem interessante nessa. Muito obrigado, tá? A gente está chegando nos 10 finais, e aí eu gosto de pegar esse finalzinho para pegar um pouco da expertise de vocês em mercado financeiro como um todo e tentar passar uma mensagem para a galera. A gente chegou a mais de 130 participantes, então, como vocês são pessoas que têm uma experiência muito grande, passaram pelos maiores bancos aí do Brasil nessa área de crédito, viram um pouquinho da visão ali dos grandões, entender bem melhor como do que a gente, como isso funciona. O que eu queria que vocês falassem agora uma dica, tá? E uma lição que vocês aprenderam nesse março, abril aí. Então, quer dizer, uma dica para o investidor e uma lição aprendida nessa crise aí que é sem precedentes. Aí, se puder, um de cada vez, aí cada um gastar uns 2, 3 minutinhos para a gente passar essa mensagem para a galera, eu acho que a gente chega ali no começo do fim com conteúdo rico. Depois eu vou para a fase dos agradecimentos. Foi excelente aqui, a gente conseguiu focar bem em crédito, não saiu do tema nem um pouquinho. Acho que isso enriqueceu muito o nosso debate aí, mas passo a bola para vocês aí para dar uma lição aprendida e uma dica para os investidores. Eu acho que não sei, vou começar então, mas eu diria que a gente já passei um pouquinho quando eu falei das taxas, mas eu acho que assim, a gente teve um movimento de otimismo muito grande ali no ano passado e a gente teve, assim, apesar de ser positivo para a qualidade de crédito das empresas, a gente viu assim, talvez um alongamento de prazo e uma redução de taxa que foi além do necessário. Eu acho que o mercado acabou, acho que talvez seja a maior lição, talvez um pouco dessa disciplina nessa alocação, né? Então, acho que não dá, a gente tem que ter, como essa falou, acho que a gente tem que ter, como é feito lá fora, tem que ter o prêmio de crédito bem remunerado. Você, efetivamente, se você não tiver um pouco essa remuneração adequada para o risco de crédito, acho que você tem que colocar, talvez ter mais disciplina, mais caixa, você tem que ser mais disciplinado, acho que esse é um ponto, né? Acho que a oportunidade que você falou é isso, acho que os fundos a gente já teve, já viveu, como você falou, já viveu as dores da abertura, né? Então, hoje você tem uma taxa de carreiro que é bastante interessante e se a verdade, como eu falei, se eu estiver correto, a verdade está no meio do caminho, você também tem um ganho de capital encomendado importante também para essa família de fundos de crédito, né? Então, eu acho que o paciente, a gente agradece, acho que essa agradece a confiança, a paciência e a gente acha que daqui para frente a gente consiga, assim, num patamar de redução um pouco abaixo e outros fatores, como começa a falar a atuação do Banco Central, a gente consiga viver talvez um pouco mais de volatilidade, como é o novo mundo, mas retornos mais adequados para o risco de crédito. Acho que o investidor nos fundos de crédito é uma alocação estrutural e deveria ser mais bem remunerada, é o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que só complementando, mas é isso, né? O investidor tem que olhar daqui para frente, né? Não dá para ele olhar a classe de crédito, né? Como olhar o passado, né? Igual você olhar a bolsa, né? Tava 120 mil pontos, agora tá 80 mil, né? Você tem que avaliar de agora para frente. Não dá para olhar o passado, né? Então acho que esse é o principal ponto. Gosto de frisar também que o investidor tem que definir exatamente o perfil de risco dele, né? Porque no oba-oba você vai e pode fazer uma alocação errada, né? Então, a bolsa 120 mil todo mundo queria, aí quando ela caiu para 70, ninguém mais quer. Então, o perfil de risco do investidor, ele tem que estar ali apto a correr aqueles riscos e aguentar, não tem que ficar se mexendo no meio dessa areia movediça, né? Foi um evento exógeno, ninguém imaginava que pudesse ocorrer uma pandemia dessa. Os mercados perderam referência de preço, então, nesse momento, tem que ter uma cautela, calma, cautela, não ficar fazendo movimentos bruscos, tá? E acho que assim uma lição, né? A lição que eu levo desse episódio é que um fundo D1, ele naturalmente daqui para frente ele vai ter que ser um fundo um pouco mais aguado mesmo, vai ter que ter um caixa mais alto,
porque a gente não pode... ele é um caixa mesmo, né? Não vamos poder manter uma alocação muito grande em crédito, porque os clientes podem sair a qualquer momento, né? Então, naturalmente, o D1 vai ter um caixa maior, o D30 pode trabalhar com caixa menor e futuramente vão surgir novos fundos, D90, D180, que são os que vão ter um perfil de crédito diferente, onde vai buscar um retorno maior, né? A Quasar já tem um fundo fechado, que é o de crédito mais high yield. Então, até chegar num fundo fechado, a gente vê ainda que pode ter aí um fundo D90, D180 aí para o gestor não ter que queimar papel em determinados momentos aí de turbulência. Em breve teremos novidades nessa área, né, Xará? Um fundo um pouquinho mais longo para aproveitar dessas oportunidades no mercado de crédito local e offshore, né? Exato. Perfeito, perfeito. Por favor, nos avise com a maior antecedência possível para a gente preparar a casa para alocar. Tá? A Quasar é uma casa que a gente gosta e respeita muito aí pela história de vocês. E aí eu queria falar só uma frase que eu peguei um gancho seu e depois a gente parte aqui para os finalmente. Eu acho que o retrovisor nunca teve tão embaçado, né? Então, as pessoas ficam olhando ali para trás, como era o fundo, e só que aconteceu um negócio sem precedentes, tudo mudou. Você tem uma coisa que perdeu um pouquinho ali do sentido, é ficar olhando muito para o retrovisor ou tentar imaginar que esse drawdown vai se repetir, tentar transformar o que aconteceu num padrão. Não é. É sentar, fazer o dever de casa, olhar para o presente, ir para frente e tentar deixar um pouco de lado o retrovisor, porque qualquer viés que você traga do retrovisor, ele não vai servir para muita coisa, né? Mas, gente, primeiramente, muito obrigado, tá? Queria agradecer todo mundo, por todo mundo que está assistindo aqui, a galera da Investmart, os assessores que estão aqui no chat, que eu estou vendo participar também. Queria agradecer em nome da Investmart. Queria falar para o pessoal, deem uma olhada nos fundos da Quasar na plataforma. Agora, vocês sabem, quem conhece aí parte das pessoas, já conhece um pouco da cabeça deles, o que eles fazem. Então, deem uma olhada lá nos fundos, eles estão lá. Quem tem alguma dificuldade ou dúvida, pode procurar seu assessor. E aí, fica meu muito obrigado, tá? As nossas portas aqui estão abertas para vocês. Então, obrigado de verdade, tá? Muito sucesso e sorte nas próximas alocações. Que bom que vocês estão fazendo esse trabalho sensacional e ajudando a gente a traduzir um pouquinho do mercado financeiro para a galera da ponta. Um abraço, viu, gente? Ok, obrigado, viu? Nós que agradecemos a confiança. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, gente. Abraço, até logo. Até logo.